Para mais uma aula, vamos falar hoje sobre isótopos, isóbaros e isótons, pessoal. Então, o que é um isótopo? Um isótopo é quando eu tenho dois ou mais átomos que tenham o mesmo número atômico. Exemplo, vamos botar esse elemento X aqui, o elemento Z. Vamos ver que o elemento X tem 20 de número atômico e Z 20 de número atômico. Como os dois números atômicos são iguais, então eu digo que esse elemento ele é um isótopo, certo, pessoal? Se ele for isóbaro, ele vai ter o mesmo número de massa. Então, vamos usar o X aqui e o Z aqui. Então, o número de massa dele é 40. Z também vai ter o mesmo número de massa, sendo 40. E quando ele vai ser isótono? Ele vai ser isótono quando o número de nêutron for igual. Se eu tenho Z, X e Z. Se eu disser que eu tenho aqui, ó, 40 e 20. E aqui eu tenho 60 e 40. Quando eu subtrair aqui, ó, lembrando, para encontrar o neutro, a gente vai subtrair, né? Neutro é igual a massa menos número atômico. Então, o neutro é igual a 40 menos 20. Neutro é igual a 20. Aqui o neutro será igual a 60 menos 40. Então, o neutro é igual a 20. Como ele tem o mesmo número de nêutron, então esse átomo ele vai ser isótonos. Então, recapitulando. Quando é que ele vai ser isótopo? Quando ele tiver o mesmo número de próton, o mesmo número atômico. Aí, para decorar mais rápido, pessoal, a gente pode analisar primeiro aqui, ó. Isótopo, eu tenho o P. O P vai simbolizar quem? Os prótons. No isóbaro, eu tenho o A, que vai simbolizar a massa, o número da massa. E no isótono, eu tenho o N, que vai simbolizar o número de nêutron. Pensando nisso, a gente pode olhar essa tabelinha, que vai dizer o seguinte, pessoal, ó. O isótopo, para um elemento ser isótopo, ele tem que ter diferente a massa e tem que ter diferente o nêutron. Só pode ser igual a quem? Os prótons. Em relação ao isóbaro, que vai ser a massa, só a massa pode ser igual. O isótopo tem que ser diferente e os nêutrons tem que ser diferente. Então, próton e nêutron diferente, massas iguais. O nêutron vai ter o isótopo diferente, o isóbaro diferente, mas vai ter o número de nêutron igual. Lembrando, quando eu falo isótopo, eu estou relacionando quem? O próton. Isóbaro, a massa. E isótonos, os números de nêutron. Então, sempre que, quando eu for diferenciar, eu tenho que sempre observar dessa forma. Vamos fazer um exemplo bem rapidinho aqui, simples. Vamos botar aqui X, Y, Z e P. Vamos botar aqui alguns dados aleatórios para a gente poder só simbolizar aqui rapidamente, pessoal. Tá aqui 10. Pronto, vamos lá. Vamos classificar rapidamente, só para a gente entender. Esse primeiro elemento aqui, ó, eu tenho um número atômico. O número atômico aqui é 20. Aí eu vou olhar os outros elementos. X e Z tem o mesmo número atômico. Então, quer dizer que X e Z, então X e Z são isótopos. Eu vou olhar agora quem? Para saber o isóbaro, eu tenho que lembrar que tem que ser igual a quem? A massa. Então, vou olhar aqui, ó. 80, não tem nem 80. 40, tá igual aqui 40. Então, Y e P. Então, Y e P são isóbaros. Para descobrir o nêutron, eu vou subtrair todos. Então, 80 menos 20 dá 60. 40 menos 30 dá 10. 60 menos 20 dá 40.
E 40 menos 10 dá 30. A gente não tem nenhum átomo isótono, porque todos os números de nêutrons são diferentes. Se pelo menos um nêutron aqui fosse igual, pessoal, a gente teria um isótono entre esses elementos. Então a gente não tem isótono. A gente só vai ter os isótopos e os isóbaros. Então, galera, se vocês gostou dessa aula aí, deixa o like, né? Ajuda aí o canal. E próxima aula eu já vou trazer um exercício falando sobre isótopos, isóbaros e isótons.